Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente, com quem com duas pernas e uma grande vontade de correr. Gente, a rainha está de volta no outro lado, Letícia Saltori. Letícia, tudo bem? Tudo jóia, Roger. Prazer imenso poder estar aqui de novo com você. Algumas vezes já no Ultralado, viajando no Ultralado. É Viajando ao outro um lado. dos nossos pods, acho que mais ouvidos e assistidos do nosso mundo esportivo, porque como eu falei até nos nossos bastidores que a gente estava conversando aqui, você faz isso com muita paixão, com muita maestria. Então, Ah, porque é bom prazer imenso poder estar demais. aqui falando com vocês. É bom demais falar com a rainha das três aqui no Brasil. Aí eu acho que você está aqui tanto no outro lado, eu acho que você tem que virar meu co-host. Você tem que virar, tipo, talvez uma vez por mês você chega aqui no outro lado para me ajudar, meu Deus, porque você sempre está aqui já, porque você vai ganhando tudo. Para quem não sabe, Letícia Sartori é a rainha das trilhas, que já fez parte do várias seleções aqui no Brasil, um dos melhores corredores das três aqui no Brasil. Mas, Letícia, tem que falar, a última vez que eu te vi lá em São Paulo, a gente estava na véspera de várias coisas. Na véspera de notícia grande de trabalho você ia fazer. Você ia sair com uma empresa e entrar com outra empresa, mas nessa hora a gente não tinha liberdade de falar. E você estava na véspera para esse livro, quem está assistindo de vídeo, você está vendo, tem esse livro com a foto, a capa linda, que de você cruzando a chegada lá em Missão. Esse livro, acho que foi uma semana antes que a gente encontrou a última vez. Então, nem deu para falar sobre o livro do jeito certo. Então, o que aconteceu essa última vez para você? Essa notícia, pode falar sobre essa nova notícia de trabalho que você está fazendo e como foi essa última vez com esse livro, cambiando todos os dias, saindo, finalmente nasceu esse livro. Como foi essa última mês para você, Letícia? Nossa, Roger, foi uma coincidência muito incrível poder encontrar você nesse período ali que eu estava. Naquele dia que a gente se encontrou lá em São Paulo, eu fui fazer tanta coisa, e eu tinha já um tempo muito reduzido. Mas eu tive que fazer quase que uma ultramaratona numa velocidade altíssima, além do previsto. Por quê? Era para eu chegar em São Paulo 6 horas da manhã, eu cheguei meio-dia, porque eu peguei um acidente na estrada, eu saí de ônibus aqui de Curitiba, porque ir de ônibus de Curitiba para São Paulo é mega rápido e principalmente quando você vai deitado, né? Que você pega um ônibus leito ali e vai embora, você nem percebeu que você viajou de tão rápido que é a viagem. Aí lá fui eu, viagem a trabalho, acho que foi a primeira do ano passado, mas vai ser o início aí de várias que eu vou estar fazendo para São Paulo, que tenho bastante trabalho por aí agora. E aí, com certeza, se Deus quiser, estarei aqui, talvez, quem sabe, mensalmente, para ir contando não só essas novidades, mas a gente poder estar atualizando as pessoas aí a respeito da nossa modalidade, né, Roger? Com certeza, aceito tranquilamente o convite para poder estar aqui junto com vocês, para poder estar colaborando, sempre trazendo novidades, alguma coisa atualizada para a gente poder viajar no ultralado. Mas aí, olha só que engraçado, o Roger esteve comigo num momento que, na verdade, para mim foi uma super coincidência, assim, porque eu não imaginava que você ia estar lá, aí a gente acabou se encontrando no podcast, o podcast cresceu, e foi muito bacana, e o podcast foi um de três que eu fiz, né? Eu gravei 3 podcasts quando eu fui para São Paulo, então eu tive pouco tempo e eu tive que fazer muita coisa em pouco tempo, então eu cheguei, já corri para ver o processo de finalização do livro. Eu achei foi uma oportunidade incrível que teve também, porque não estava previsto no meu planejamento ver a finalização do livro em São Paulo. E quando surgiu, assim, dentro da programação, nossa, eu fiquei, caramba, como é que vai? Eu vou ver nascer o livro. E para mim foi impressionante, porque eu nunca nem tinha passado por esse processo que eu passei, né, além de eu escrever, que é uma coisa que realmente dá bastante trabalho de você sincronizar as ideias do que você quer passar para quem tá lendo, né, quem está te acompanhando, e você poder colocar, igual o Marco fala, né? Você poder colocar tudo aquilo ali no papel e fazer o negócio acontecer é muito trabalhoso, gente.
mas eu digo e recomendo, vale muito a pena. É a realização de um sonho. Hoje, poder estar com o livro aqui em mãos, é a realização de um sonho. Então, aí eu fui lá, vi todo o processo acontecer, o livro passou aproximadamente por 200 mãos, né? Tinha 200 pessoas dentro dessa gráfica, lá nessa editora. Foi incrível, é um negócio imenso. Você fica surdo lá dentro. Eu tentei filmar todas as etapas, mas assim, eu não tive muito êxito como produtora de conteúdo. Eu tentei ser uma ótima influencer, mas como uma produtora de conteúdo, eu deixei a desejar. Uma que eu também estou começando nesse mundo da produção de conteúdos, de uma maneira bem mais organizada, para poder conectar as ideias. E aí lá fui eu tentar gravar. Não consegui, porque daí não estava previsto toda aquela barulheira, mas eu consegui tentar passar para vocês lá no nosso canal do YouTube como é que foi, só um pouquinho, de viver isso, de poder ver como é que foi a impressão do livro. Mas daí eu acabei encontrando o Roger lá em São Paulo e foi incrível. E a gente se encontrou, e a gente se encontrou correndo até também E aí eu dei uma passadinha também na Casa Mombora, que eu não conhecia, só via por vídeo, só via por foto, e eu achei um lugar espetacular, gente. Eu achei ali o point, Roger, que a gente, inclusive, tem que reivindicar que a gente tem que frequentar mais aquela casa lá. Vamos, eu tava disso, sem dúvida. Sempre tem comida boa, e isso é outra Gente, lá é vantagem. laboratório. Para quem não conhece, a Mombora é uma empresa, né? O Roger vai poder até falar com mais propriedade que eu. Mas é incrível o lugar lá, né? A casa é a fábrica também, que é tudo junto, né, Roger, ali. E aí a gente produziu, até tô com um aqui em mãos já, né? E esse aqui já faz parte de toda a coleção deles lá de sabores. Mas a gente criou um sabor lá na hora. Então, olha que coisa. Nunca imaginei que eu ia para um encontro onde a gente ia criar um gel. Olha toda essa coisa que eu estou falando. Parece loucura, mas não é. Isso só aqui no Ultralado que vocês vão poder ouvir. Aí teve um livro, aí a gente se cruzou na saída, literalmente. Eu estava saindo com pressa e o Roger chegando. Mas assim, aí depois a gente acabou se encontrando lá no podcast, daí eu falei algumas novidades para ele, né? Que teve essa mudança de marca, e mudança de trabalho agora. E eu comentei também com o Roger aqui nos bastidores que novembro e dezembro foram 2 meses muito pesados para mim, porque diferente dos outros anos, não que nunca foi tão programado as coisas, mas eu acho que ela nunca foi tão detalhada, né? Por que eu vou nesse lugar, o que eu vou fazer, quais são as ações, e principalmente quais são as pessoas que eu quero estar junto realmente para fazer acontecer, porque a gente sabe que existem várias empresas, existem vários valores, existem vários propósitos, e eu acho que nada melhor do que a gente poder estar alinhado, inclusive eu e o Roger, a gente está, nós estamos no mesmo time de Mombora, e aí até quando isso aconteceu, o Roger até comentou comigo também, pô, Lê, que legal que possivelmente a gente vai estar junto nessa, né, e estaremos embarcando juntos nessa jornada. Então, assim, muito grata por ter acontecido toda essa ultra aí e poder hoje, agora a gente está podendo falar, né? O Roger até tinha comentado comigo que depois que eu fizesse o lançamento, que o lançamento foi agora em janeiro, e é o presencial, né? Porque a gente já tinha iniciado as pré-vendas, que daí eu já comecei a receber os livros aqui em casa e a gente não pode deixar parado, né, gente? Estoque parado é estoque que a gente. E pô, tudo isso precisou ser pago. Então, assim, eu precisava movimentar, eu não podia esperar chegar janeiro. Então, lá já no início de dezembro, a gente já começou a fazer a movimentação. Então, muita gente já recebeu o livro, quem comprou online. Agora ele vai estar, para quem for comprar na nossa loja virtual lá, vai ter que pagar o frete. Então, quem comprou antes ali já garantiu um frete gratuito e tal. Agora eu vou estar levando o livro também nos lugares onde eu vou. A primeira prova que eu vou fazer do ano, e assim por diante, tenho algumas provas no calendário. Não sei se o Roger vai querer que eu fale depois, mas eu posso até fazer um por cima aqui do que vai acontecer, mas é exatamente isso. Poder levar junto com vocês para a gente poder estar aliando as palestras que eu já faço, poder trazer esse bate-papo, assim como a gente está aqui conversando, podendo trazer, né, transmitir bastante informação para vocês e poder também contar um pouquinho de história, porque no livro eu achei boa a pergunta do Roger, que a gente gravou um podcast lá com o pessoal Na Montanha, e o Roger me perguntou para que público que eu tinha escrito o livro. E na hora eu não tinha entendido muito bem
até o que que você quis dizer com a tua pergunta, mas depois eu fiquei raciocinando, eu falei, nossa, porque eu acho que muita gente imagina, quem não leu ainda o livro, né? Quem leu já sabe que não. Mas imagina que talvez só tenha histórias das corridas que eu já fui no livro. E é mais que isso, né? Assim como a viagem nossa aqui no Ultralado, que é muito a ver com a vida da gente do dia a dia, o livro é a mesma coisa. Ele conta, eu vou contando, né? Vou discorrendo, contando tudo que aconteceu ao longo da minha vida que fazem com que eu seja o que eu sou hoje. E muitas coisas, perrengues, muitas coisas que deram muito certo, momentos de altos e baixos, e para mostrar para vocês que realmente eu sou assim como vocês, né? E vim lá do meio do mato, e a gente sempre tem uma história para agregar. E hoje, quando eu estava no ônibus, que agora meus deslocamentos quase são ou de ônibus, ou a pé, ou de bike, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, nossa, caramba, né? E ouvindo, depois eu estava ouvindo também, eu ouvi o teu podcast com a Vi lá contando né, de como é que foi o processo de produção dos materiais lá da Auto Estilo. E depois eu fiquei pensando eu ouvi um podcast também falando de uma amiga lá no Endorfina Podcast. E aí o Michel fala assim, quem não gosta de uma boa história, né? E eu acho que todos nós temos boas histórias, mas é que às vezes a gente não para nem para pensar da onde que eu vim, quem eu sou, e todas essas coisas que estão conectadas ao nosso redor e faz esse movimento que está acontecendo agora, por exemplo, né? Então, todos nós temos boas histórias, mas muitas vezes a gente não enxerga o quão boa essa história é. É isso, é isso. Então, quem não pegou entre as linhas aí, você assinou com uma nova marca, você está trabalhando mais com Kailash esse ano. Eu quero entrar com isso depois, mas eu quero pegar, como você falou, com esse livro, você escreveu o livro, um processo, eu nunca fiz, então eu estou chutando aqui. Mas uma coisa, eu acho, quero ouvir de você, tem surpresa, tem coisa, esse livro quem me pegou lendo esse livro é absolutamente pessoal. Tanto quanto se entra falando quem nunca fez uma ultra, quem nunca fez uma prova de trilha, vai entender um pouquinho melhor lendo esse livro, sim. Mas quem já fez esses tipos de vivências, você vai pegar dicas, mas o lado que me pegou mais foi o lado pessoal, o lado, as histórias atrás, os bastidores com cada prova, bastidores na vida também. Uns eu já conheci, outros não. Eu quero entrar mais detalhes com isso hoje. Mas quero ouvir primeiro, você abriu muito seu coração com esse livro. Você abriu muitas coisas que eu acho que a maioria das pessoas ia, eu não sei, vergonha seria a palavra certa, mas ia pensar duas vezes, tipo, eu quero colocar isso no livro sobre minha família. Eu quero mesmo falar sobre, é uma coisa tão pessoal. E pode ser uma bobagem de fazer xixi na trilha, mas você entra com coisas mais pesadas com sua mãe, seu pai. Mas com todas essas coisas que você tinha, nos feedbacks que você está recebendo já, tem alguma coisa que te deu surpresa, que tocou pessoas? Se tem uma coisa repetindo com pessoas, aquela parte do livro me pegou, que talvez você nem estava esperando ia pegar tantas pessoas? É bem isso mesmo, Roger. Muita gente, a maioria dos comentários, dos feedbacks que eu recebi foram assim: puxa, Letícia, achei o livro super pesado. E aí todo mundo que fala pesado, 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 eu falo, mas pesado em que sentido? O que é pesado, né? Qual que é o significado do pesado? Não, você contou coisas que eu nunca contaria na minha vida, eu não teria coragem, eu teria escondido isso das pessoas, eu não falaria. E até teve gente que me perguntou assim, como é que você se sente agora com todo mundo sabendo muita coisa da tua vida? Na verdade, e até eu achei legal porque você também comentou isso, né, de não mostrar a nossa, como é difícil a gente mostrar a nossa fragilidade, porque quando a gente fala sobre um problema, principalmente, ou é, quando a gente não está bem, a gente está mostrando a nossa fragilidade. E às vezes aquilo, a gente não quer passar essa imagem, né? Tanto que vocês podem observar, tem muitos momentos que eu não apareço nas redes sociais, justamente porque, pô, eu não vou ficar ali, né? Tô passando um momento complicado, né? Vai ser muito difícil. E aí a gente está vivendo a vida, né? E tudo está se passando. Mas a maioria comentários assim. E também, Roger, uma coisa que eu já falei aqui, eu acho que eu já falei em vários lugares. As pessoas, eu falo que, não sei se você sabe o que é isso, mas
foi praticamente, todo mundo falou assim, Letícia, parecia um livro parecia aquele caderno de confidências, aonde que você vai escrevendo coisas que só realmente quem for ler vai saber alguma coisa bem complicada que você passou, ou um segredo que você não contaria para ninguém, você escreveu. Então, todo mundo ficou falando isso, parecia um livro de confidências. Você lia e você falava, nossa, cara, mas por que nunca falou sobre isso, né? Uma coisa também que eu gosto sempre de trazer nas redes sociais a gente tem de tudo. Tem pessoas que estão preocupadas com você, tem pessoas que simplesmente estão vivendo a vida delas e tá tudo certo, né? Não estão nem aí. Mas tem muita gente, não sei, não digo nem quantidade, existem pessoas também que gostam de ficar ali bisbilhotando a tua vida. Não que eu dê muita ênfase nisso, porque eu acho que vai ter de tudo, né? É um oceano cheio de muita coisa, né? E aí não dá para você selecionar e simplesmente parar de ser quem você é. E eu não quero, e é exatamente isso que eu quero com as minhas redes. Eu não quero deixar de ser o que eu sou. E por muito tempo, eu, eu pensei sobre essas coisas que eu escrevi e se eu falaria ou não. Tanto que essas coisas que eu escrevi no livro, eu demorei, né, para vocês terem uma ideia, muitas dessas praticamente coisas, principalmente as mais pesadas, só o meu marido sabia e mais ninguém. Assim, não contava isso para amigos, não contava para familiar também, não contava. Muita gente vai descobrir através do livro. E muita gente ficou assustada, assim, porque falou: caramba, não imaginava que estava passando por essa situação. Porque é exatamente isso. Então, assim, o que eu imagino quando eu coloquei ali também, não é para ninguém falar, puxa vida, eu vou ficar com pena da Letícia, nossa, coitadinha, não. É aquilo que eu falei. Eu acho que todos nós temos boas histórias. A nossa história, ela é muito boa. E em toda boa história vai ter momentos que você o caminho não é linha reta, né? Vai ter altos, assim como na montanha, né? Vai ter subida, vai ter descida. Vai ter aquele trecho que a gente se identifica mais, vai ter aquele trecho que vai ser super desafiador e você vai cair, e aí você vai ter que levantar e você vai ter que ter uma resiliência sobre aquilo que você caiu e seguir adiante. Mas eu imaginei quando eu estava, porque foi muito difícil finalizar ele, inclusive essa foi uma das grandes dificuldades, né, além do processo depois ali, da diagramação, de correção dele também, que foi super trabalhosa, mas foi muito complicado chegar ao final do livro da metade para frente foi muito difícil, porque tinham histórias que eu precisava, inclusive, voltar nos primeiros capítulos, as histórias pessoais, em coisas que não estavam resolvidas ainda, e aí era muito complicado escrever, porque vamos supor que eu vou escrever sobre o Roger aqui, e o Roger, né, e ele é meu irmão, e de repente eu vou contar alguma coisa que aconteceu na nossa vida, e aí eu falo, puxa vida, mas eu vou constranger, eu vou deixar ele constrangido se eu contar isso lá no livro, né? E aí eu pensei várias vezes sobre isso. Falei, caramba, será que eu vou falar? Porque tem muita gente que com certeza deve estar odiando alguns personagens do meu livro, mas da minha parte está muito, muito tranquilo, muito mais resolvido. Claro que existem muitas questões que eu acho que a gente, ao longo da vida, ainda vai estar sempre buscando melhorar, mas eu não, se tem uma palavra que eu acho que eu não guardo, né? Nem rancor, nem ressentimento das coisas que aconteceram. Eu já guardei muito rancor, já passei muitos momentos de raiva, mas eu digo hoje com a consciência muito tranquila que eu consegui finalizar o livro, porque eu também consegui entender o sentido que talvez isso poderia fazer na vida das outras pessoas. E até por isso que eu consegui depois dar continuidade, e até por isso também a escolha dessa foto aqui, da capa, porque foi um momento muito onde eu consegui ter aquela descarga de adrenalina que normalmente a gente tem mais quando a gente larga. E quando você chega, a gente chega muito emocionado, a gente chega, ufa, caramba, vou cruzar a linha. E nesse momento aqui, quando eu cheguei, tipo, eu queria dar uma extravasada. Eu, né, quem tá vendo aqui, eu dei um grito aqui na chegada. Então, era mais ou menos isso, assim. Foi aquela coisa de eu tava com aquilo preso e de repente. E aí eu tava numa conexão tão pura lá com a prova, né, com a prova da a La Mission, que é essa foto da capa, os 80K, que quando eu cheguei, parece que tudo se conectou. E para quem não sabe, uma semana ali na semana véspera, né? E quem for ler o livro vai ver, na semana que era véspera praticamente ali da La Mission, foi uma semana assim crucial para eu conseguir finalizar alguns capítulos. Então foi realmente uma excelente escolha da foto, justamente por
tudo que ela significa e que ela significou naquele momento quando eu estava finalizando o livro. Então, vocês vão conseguir até conectar aí o porquê desse lema, né, de campeã todos os dias, e vão entender que através dos bastidores, que são as coisas que eu confidencializei da minha vida pessoal, que fazem ser o que eu sou, né? Fazem eu ter essa força, fazem eu ter essa energia para poder comunicar e eu poder também compartilhar os sentimentos da vida que eu tenho, né? Com isso, Letícia, com tudo isso que você está falando aí, então, como você falou, a La Mission foi um grande, grande prova, você estava falando, a estrutura do livro vai cantando disso. E quem vai te seguindo na sua vida pública, nas redes sociais, ou até sua carreira como corredor, eles sabem muitas das coisas, o Wings for Life, ou La Mission, Mons, suas provas na Europa, eles vão seguindo, sabendo se tem esses altos, tipo La Mission, desafios na Europa, tipo, prova se estava muito preparada, não deu certo, mas uma coisa como atleta, tipo, sempre tem muitas histórias atrás, cada prova, nunca é só a performance aquele dia nas trilhas, e a escolha, porque você fala muito, você está muito aberta nas redes sociais, mas 2021, 2022, até chegar em 2023, não foi anos fácil para você. Umas coisas na bastidores, eu não ia falar prazer, mas eu estava aí com você, com uns deles, e eu sabia um pouquinho mais que estava rolando com coisas. E quando eu vi pessoas, não quero falar pessoas te criticando, mas falando tipo, a rainha não tá, não tá tão alto hoje em dia. A rainha, talvez você tenha uma performance que você mesmo, com a atleta, você vai perceber, não foi tudo, eu tenho capacidade de fazer melhor. Mas eu nunca vi você falar toda a história para pessoas que estavam atrás. E até eu estava guardando com, tipo, pessoas que eu, tipo, o que você acha da Letícia? Ela foi terceiro, segundo lugar, não deu certo. E eu, tipo, dá espaço para pessoas, hein? Vamos dar espaço. E eu estava quase morrendo por dentro, porque eu quis cantar, tipo, pô, gente, você não sabe o que está rolando na vida pessoal dela. Tem muitas coisas. É o fato que se largou, na maioria dessas provas, que se largou com todas essas coisas acontecendo na bastidores, é um milagre já. E se fez uma performance no contexto incrível. Então, só para dar, quem não leu o livro, tipo, 2021, 2022, entre provas, você está visitando sua própria mãe na prisão. Você está descobrindo no hospital, no médico, se tem tumor, o tumor cerebral. Essa não é coisa tipo perrengue normal para pessoas dia a dia. Essa é coisas pesadas. Mas eu nunca vi você criar desculpas. Tipo, depois da prova, você não ganhou. Então, gente, minha mãe está na prisão. Talvez isso tinha um impacto. Eu nunca vi você falar isso. Eu nunca vi você chegar, tipo, gente, eu tenho problemas médicos que é muito mais grave do que, meu tornozelo não está certo. É muito mais. Você sente você sente um pouquinho, tipo, finalmente eu cantei tudo o que aconteceu. Você sente um pouquinho melhor, tipo, para a pessoa saber esse lado. E como foi sua decisão de não criar essas desculpas ou não falar isso na hora para pessoas? Exatamente, né, Roger? Quando a gente está numa competição, a gente tenta fazer o máximo possível para estar concentrado ali nas coisas positivas, que a gente sabe que não é fácil estar o tempo inteiro para cima, né? Mas eu sempre tentei usar essas coisas como força. Claro que nos momentos ali de tristeza, de raiva mesmo, de algumas coisas que estavam acontecendo, não tinha, né? Aquilo não dá para a gente ficar focando naquilo dali, mas estava acontecendo, né? Você está passando, você está tendo aquele sentimento está passando por você. E você também ouvir, né? Eu cheguei a ouvir vários podcasts, roda de conversa, igual você comentou, até comentários no Instagram também, de pessoas falando, tipo, exatamente isso que você falou. Poxa vida, mas a Letícia já era, né? E assim, só que eu tô nesse mundo competitivo já, né, desde eu comecei a correr em 2005,
Mas 2009 em diante, eu já estou dentro desse mundo competitivo, assim, de cabeça. Eu aprendi muita coisa. Então, eu sempre tento neutralizar o máximo possível e sempre tento refletir muito sobre as coisas que estão acontecendo para poder passar alguma mensagem, né? E muitas vezes é aquilo que eu falei, né? Eu não vou querer entrar ali no mérito de começar a contar alguma coisa, porque é aquilo que eu falo, a vida de todo mundo tá rolando normal ali. Tem muita gente que falou comigo até, inclusive, que, puxa vida, mas eu já passei por isso também. E é muito bom que você compartilhou essa história, porque, puxa, eu tive uma história muito parecida. Então, assim, foi legal, porque daí muita gente começou a despertar essa coisa de que eu acho que também as pessoas criam, Roger, nas redes sociais, qualquer uma que seja, desde o YouTube, qualquer uma, onde a gente apareça, as pessoas, elas colocam uma ideia de perfeição. Então, assim, você não pode ter um erro, você não pode perder, você não pode estar descabelado, você não pode, enfim, existe uma ideia de perfeccionismo ali, ou não colocar em deusar, né, mas alguma coisa assim, do sentido de que a gente tem tudo muito perfeito, não pode sair fora do conjunto. Acho que você até lembra, porque você pegou a minha chegada lá em Jaraguá, que na ocasião até a Ivânia tinha ganho, chegou na minha frente, e no meu ponto de vista, até que foi um dos fatos aí inéditos, já teve outros momentos também, a Suzane já chegou na minha frente. Eu acho que é um papo até que a gente não traz muito, mas eu acho que a gente tem que trazer cada vez mais. Sempre quando a gente está fazendo algo, né? Hoje nós estamos em 2024, mas até chegar a 2024, muita gente já percorreu esse caminho, e eu sei que quem está vindo atrás, né, se espelha muito no que a gente está fazendo. Então, assim, às vezes a gente se perde um pouco no meio do caminho. Mas eu sempre levo muito em consideração as coisas que estão acontecendo e o papel que a gente ocupa. Eu ocupo hoje um papel que muita gente se inspira no que eu estou fazendo e, e eu também me inspiro muito nas pessoas, principalmente nos meus alunos, nas pessoas que eu tenho convívio e até pessoas que estão nas redes sociais que eu não conheço pessoalmente. Porque elas dividem, elas compartilham de verdade mesmo coisas da vida delas, né? E, e eu acredito que é isso, né? A gente está numa uma perspectiva de crescimento e cada vez mais existe a cobrança. Hoje eu ocupo uma posição em que, se eu sou cobrada, a minha cabeça está muito mais forte. Mas, por exemplo, pode ter outras pessoas que eu já acompanhei no esporte que pararam por Uhum. conta desse tipo de coisa, entende? De tipo, ah, mas fulano já era, ah, Beltrano. Não, muito pelo contrário. Eu acho que se a gente tem uma rivalidade, a gente tem na pista, que é uma coisa da competição, porque infelizmente só existe 5 ou 10 ou 3 posições, ou dependendo da competição, só tem lugar para um. Mas tirando aquilo, vida que segue, sabe? E são essas coisas que estão ali no bastidor, são essas coisas que a gente tem ali na interação, que fazem o nosso esporte crescer, mas que também incentivam pessoas que estão lá junto com a gente a darem continuidade. Eu até estava falando sobre isso essa semana, eu conheço mulheres que pararam de correr, agora estão voltando, mas pararam de competir, por exemplo, na elite, de tanto que foram cobradas. E aí, o que acontece? Esse tipo de comentário do tipo, ah, a pessoa já era, ou não sei o quê, isso daí não agrega em nada, sabe? Eu acho que a gente ter esses comentários positivos ou até saudáveis de trazer, por exemplo, eu vi até que o Valmir, nessa competição que ele fez de Cambotas, qual será que vai ser o top 10? Mas, assim, tem gente que não se sente confortável, mas aquele comentário que ele fez ali ainda foi tranquilo, né? Porque eu acho que é legal você poder falar de nomes, falar de pessoas que estarão lá no evento, para quem que você torce. Não quer dizer que você torce para fulano que você está deixando de torcer para o restante da galera. Existe uma afinidade. Eu sei que tem pessoas que gostam do meu trabalho, gostam das coisas que eu estou fazendo. Não quer dizer que deixaram de torcer por mim, mas tem também uma certa afinidade com uma outra pessoa. E tá tudo ok. A gente, no fim das contas, vai dar muita risada. O Roger já passou aí no meio do meu caminho tantas vezes, inclusive na prova das 100 milhas, ele praticamente me salvou, né, numa posição que eu estava ocupando naquele momento, e, e eu acho que a vida é assim, né, existem momentos que você tem a oportunidade de agregar, e você também pode escolher, não vou agregar, e tocar a tua vida, mas não é o caminho que eu decidi escolher, que eu escolhi para viver.
E eu já percebi que as tuas escolhas também estão nesse sentido. Se você pode fazer, o Roger, não sei se você tem batido muito nessa tecla aqui, mas eu lembro que você comentou comigo num período bem complicado até da minha vida, que eu falei para você que não tinha recebido premiação, estava passando por um momento complicado, e aí você falou que você ia tentar dar mais prioridade para as pequenas comunidades, para os pequenos organizadores, e eu achei muito legal isso, porque é verdade, essa comunidade que ainda está em crescimento, essas marcas também que estão crescendo, empresas, enfim, pessoas que estão começando, a gente tem que incentivar eles a darem continuidade, porque quanto mais coisas tiverem, assim como as provas ali, mais o nível vai ter que evoluir. Pô, se está todo mundo procurando La Mission, o que está todo mundo vendo em La Mission? Vou ter que tentar fazer algumas coisas bacanas aqui para equiparar. Mas a gente também tem um olhar para aqueles organizadores, né? Falando de prova aqui, de provas que acontecem na nossa cidade. O que será que eu posso estar fazendo ali? Será que eu vou estar participando, vou estar agregando, pelo menos em algum evento, vou estar junto? Enfim, somar, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar, será que eu estou aqui somando? Não tem problema também se a pessoa decidir, não, eu quero seguir um caminho solitário aqui, tá tudo certo. Aqui eu quero entrar. Uma coisa eu quero empezar com isso. Você passou por tantas coisas. Eu nunca vi você criar uma desculpa do público. Tantas coisas eu sabia que estava rolando nas bastidores. E tem outros corredores na nossa comunidade assim, que tipo, eu vou aprendendo um pouquinho mais sobre a história. Eu vou pensando, tipo, puxa, e eles não vão criar uma desculpa. Eu acho que é sensacional. Porque é uma coisa, você sabe como que é uma ultra. Você cai na primeira quilômetro e você vai pensando sobre isso, você vai no ralo. Se você vai ficando pensando nas coisas negativas. Eu não estou falando de só cair durante uma prova, estou falando de tipo, coisas sérias, vida e morte na vida que você estava passando. E eu nunca vi você criar uma desculpa. Então, só quero colocar aqui tipo, muito respeito. Mas eu quero entrar embaixo do livro, ao lado, fora das provas, e que eu vou falar, que eu achei, se deu foi só uma frase do livro, que acho que foi, para mim, tão perfeito. Foi como dobrar o lençol. E que eu quero falar com isso? É tipo, você fala, entra muito sobre sua infância no livro, e depois é o momento marcado para você quando você começou a namorar o Marco, agora ele é seu marido, mas o impacto da sogra, a sua sogra, e você aprendeu tantas coisas que vão colocar entre aspas, básico da vida, de como dobrar o lençol, como fazer coisas dia a dia. E às vezes eu acho que é uma coisa muito comum na nossa sociedade. Você tem sua vida, sua família, e você acha que é normal. E depois, quando você começar a namorar ou entrar uma outra família, você vai percebendo, tipo, puxa, minha família tem coisas. Pode falar um pouquinho sobre isso, até no livro você fala de, tipo, você estava adaptado pela sua sogra. Essa coisa, essa mudança de vida e perceber sua própria família e ser aceitado como nessa nova família. Então, foi uma mudança, assim, bem repentina, né? Porque, pensa, morava lá no meio do mato, tinha um estilo de vida totalmente diferente, não tinha uma preocupação tão grande, né? Tanto do meu pai e da minha mãe, os meus irmãos também, né? Porque um era mais novo, outro era mais velho, mas aí o mais velho também, né? Tinha saído de casa e toda aquela loucura. E aí, quando eu vim morar em Curitiba, que eu vim para cuidar de uma senhora, ela também já começou ali, né? Porque eu sempre, ainda bem que eu sempre gostei de estudar, mesmo não tendo referências para isso, né? Eu posso dizer até que eu tive um pouco de sorte nesse sentido aí, de sempre ter essa curiosidade sobre as coisas que me fizeram querer continuar estudando. Mas aí, quando eu vim morar em Curitiba, a diferença era muito grande, né? Porque, imagina, lá praticamente eu estava assim, meio que não tinha referência nenhuma, não tinha alguém preocupado com nada, então, né, eu estava vivendo ali a vida do jeito que dava. E aí aqui, poxa vida, eu comecei a ter que seguir algumas regras, né? E comecei a ter que me situar.
E essa coisa simples mesmo que eu coloquei ali de dobrar o lençol, gente, eu não sei se vocês são especialistas em dobrar lençol, mas aquela parte de baixo, ô, Roger, você sabe dobrar lençol? Não, eu aprendi 8 vezes até agora. Ontem, né? Eu tipo, pô, eu joguei na área e fechei a porta muito rápido para não cair em cima de mim. Olha, eu vou fazer, prometo, pensando em vocês aqui, eu vou fazer um vídeo de como se dobra um lençol, tá? Pô, A parte de baixo do lençol. Não sobre lençol, que é o que vai em cima, mas o lençol, parte de baixo, eu vou fazer. Gente, parece uma coisa muito difícil, absurda, e para mim também era no início, mas depois eu falo, gente, como é fácil dobrar o lençol. Depois eu vou ensinar vocês, prometo fazer um tutorial como dobra um lençol. Mas assim, desde coisas muito simples e esses cuidados, sabe? Eu nunca tive. E aí eu comecei a ter que entrar nos eixos, né? E aí eu comecei a aprender muita coisa, né? Desde arrumação, desde o próprio, do autocuidado também, né? Poxa, meu cabelo lá, na época lá que o Marco me conheceu, pô, eu tinha o cabelo quase laranja, né? Eu pintei o meu cabelo, gente, pensa loucura. Assim, muita. E aí depois fiz progressiva no cabelo e um monte de coisa. Assim, eu comecei a ter não só o cuidado com as coisas, mas o autocuidado também. Eu comecei a ter essa preocupação. Comecei a ter uma preocupação maior com a minha saúde. Eu não tinha plano de saúde, então eu dependia do SUS. E assim, lá na nossa cidade era uma coisa muito precária na época, né? Hoje eu já não sei mais como tá, porque daí agora eu tenho plano de saúde, né? Mas assim, pensa, para vocês terem uma ideia, isso eu não coloquei no livro, mas olha só, como eu sei como é a dificuldade do sistema de saúde. Eu lembro que eu estava fazendo tratamento de canal de dente e, e olha, loucura, né? Depois de 2 anos, me ligaram. Aí eu lembro, e o Marco até tinha uma vez, ele tinha ido junto comigo, quando estava mexendo nos dentes e tudo, né, do sistema público. Aí eu lembro que teve um dia que me ligaram, 2 anos depois. Que era para eu dar continuidade no tratamento de canal. Gente, nessa altura do campeonato, eu já tinha até perdido o dente. Então, assim, desde as coisas mais básicas, né, que é esse cuidado com a saúde, eu não tive isso, sabe? E depois, sim, com eles lá, como assim, né, meu sogro? Como assim? Você não tem um plano de saúde? Você não, tem... não, vamos se organizar com isso, vamos ver formas para você conseguir ter uma remuneração. Aí eu comecei a estudar, comecei a fazer curso técnico também, fiz curso de administração. E aí eu fui fazendo, né? Tudo conforme eles foram me passando, eu fui, olha, vai ser interessante fazer isso aqui. A faculdade também, né? Eu nunca tinha sonhado em fazer uma faculdade. Eu nem imaginava, né, na minha cabeça que eu poderia, inclusive, concluir o estudo. E aí aquilo tinha acontecido, tinha conseguido, inclusive, concluir o meu terceiro ano aqui no Curitiba. E depois começou a surgir o sonho de talvez fazer a faculdade. Mas tudo dentro daquilo, né? Como é que eu ia pagar isso? Como é que eu ia, né? Como é que eu ia dar conta de fazer tudo isso? Então, eu fui arrumando os meios. No começo, na faculdade, eu consegui uma bolsa. No início, eu tive que pagar, né? Então, o Marco, ele deu um jeito lá, porque ele trabalhava com personal. Então, assim, a gente foi se virando como pôde para fazer o negócio acontecer. Então, se eu não tivesse a ajuda deles nesse sentido, seria muito difícil ter continuado no caminho, sabe? Eu teria abandonado. Né? Se dependesse de mim, assim, sozinha, teria abandonado. Mas aí, graças a esse suporte mesmo de, não, mas veja bem, você pode tentar fazer isso e isso, né? Você vai conseguir, você vai se virar. E aí, os primeiros 6 meses eu paguei a faculdade, aí depois eu já consegui, por desempenho e em nota, eu consegui uma bolsa na faculdade e consegui 100%. Então, daí eu não, tirando os primeiros 6 meses, depois eu não paguei mais, representei a faculdade em vários lugares. Mas assim, eu falo que foi uma mudança, Roger, radical na minha vida. Não sei se você está na Baroeira ainda, mas é o meu telhado aqui, tá? Tá chovendo muito aqui em Curitiba agora. Então, foi uma mudança radical. Eu falo que a minha vida era uma coisa, depois eu comecei a enxergar uma outra dimensão depois que eu vim para Curitiba, sabe? Tudo isso que vocês estão vendo que eu faço hoje, para mim, gente, era uma novidade. Desde, acho que eu não sei se eu falo, não lembro agora de cabeça se eu cheguei a falar isso no livro, mas eu falo que até atravessar a rua com um sinal, né? Não existia semáforo na cidade. Então, assim, pô, até o semáforo era uma novidade na minha vida.
eu acho que é outra coisa com isso também, né? Tipo, um, eu acho que você deixa muito claro no livro, você tem muito amor para a sua própria família, seu mãe, pai, irmãos, mas não foi fácil essa primeira parte da vida. E essas, aprendendo como dobrar o lençol, foi também um jeito, eu estou imaginando, de entender como ser amado de um jeito diferente, como receber amor de um jeito diferente, como expressar amor de um jeito diferente. Você tinha isso, porque eu senti que você estava falando isso no livro sem falar claramente Uhum. isso. Exatamente, é uma coisa assim, como eu falei, né? Eu estava tão acostumada, tipo, se vira, faz e vai. E assim, eu sempre tive muito essa coisa de, vou ter que me virar. Desde eu ir para a escola, eu tinha que me virar sozinha. Só que você meio que fica acostumado a não ter com quem contar. E aí, quando as pessoas começam a se preocupar com você, você começa a achar estranho aquilo. Você fala, meu Deus, sabe? É como se tivesse ficado lá um tempão dentro da caverna e de repente começasse a vir um monte de gente e aquelas pessoas começarem a ter uma expressão de carinho, de amor ali. E ao longo da minha vida eu também fiquei me questionando várias vezes, muitos momentos de, hoje, né, principalmente mais atualmente do que antes, até, porque antes eu acho que eu estava tão acostumada e estava tão cascuda a não receber nada, que para mim parece que já tinha me acostumado com aquilo. Mas depois, quando eu comecei a ter isso, né, de pessoas conhecidas e pessoas desconhecidas, não só os familiares, né, não só a família do Marco, mas eu comecei a ter o convívio com pessoas que admiram muito o que eu faço e gostam mesmo da minha pessoa, e eu, puxa vida, mas por que essas pessoas gostam de mim? Por que gostam de mim? E gostam de mim de graça, né? Eu falo, como assim, né? O que eu estou fazendo para essas pessoas gostarem de mim? E ter isso daqui para mim foi, eu falo que eu acho que é uma das maiores riquezas que a gente tem, porque a felicidade e o amor, eu acho que são as coisas que movimentam a vida da gente, fazem com que a gente consiga, não, acho que vale a pena viver hoje, vale a pena trabalhar em prol de querer realizar os sonhos, querer atingir outros propósitos. E hoje, poder ter isso, né, ter esse sentimento aqui puxa vida, e eu parei acho que tudo que eu estou vivendo hoje me fez chegar num ponto em que eu parei de me questionar muito de, por que os meus pais não tinham tanto cuidado comigo, por que as pessoas, por exemplo, né, a família lá que meu pai mora hoje não gosta de mim. Eu parei de me questionar um pouco sobre isso, porque eu ficava com aquilo na minha cabeça maquinando, mas por que não gosta? Tanta gente gosta de mim, tanta gente até estranha, que nem me conhece, gosta de mim, e por que a minha própria família não gosta de mim? Então, tipo, você fica, né? Você fica num conflito interno, filha da mãe, assim, sabe? Você fica falando, cara, mas quem que eu sou? O que que eu tô fazendo, né? Cara, por que que eu causo isso nas pessoas, né? E nessas pessoas aqui que deveriam, teoricamente, gostar de mim, e falando bem claramente para vocês aqui, o que faz das pessoas gostarem do que a gente é, e não só do dinheiro, e não só o interesse pelas coisas, né? E talvez em ganhar alguma coisa, em ganhar alguma vantagem. Então, esses questionamentos hoje eu falo que estão mais sanados, assim, sabe? Eu parei de me questionar em relação a isso. Eu fico tentando puxar e, tá, tudo bem. Não, as pessoas não vai ter isso, vai ter os mesmos motivos que as pessoas vão te amar, elas vão te odiar. Então, eu comecei a ter uma aceitação referente a isso, sabe? Mas não é fácil, não é fácil. E até, inclusive, muita gente compartilhou e me perguntou, Letícia, mas como que você fez para você não guardar rancor ou você não ter raiva dessas pessoas que você fala no livro ali que, poxa vida, teoricamente, pelo que elas causaram, você deveria ter um ódio mortal. Eu confesso para vocês que vários momentos, assim, quando às vezes eu volto no tempo, eu, eu passo momentos de raiva, sim, com certeza, mas ao mesmo tempo é muito rápido, sabe? Eu já absorvo aquilo e falo, não vai mudar nada na minha vida também querer ficar remoendo aquilo. E eu sempre, eu sei que talvez pode ser algo meio trágico para algumas pessoas, mas eu sempre fico pensando assim, não sei se sou eu só que penso isso,
Mas eu sempre penso assim, tá, tem pessoas no meu convívio ali que eu preciso simplesmente aceitar, porque se eu não aceitar, aquelas que eu gostaria muito de estar junto com ela, mesmo talvez ela não entendendo que quem eu sou, né? Eu cito do meu pai ali, é que eu fico pensando assim, pô, se eu for fazer alguma coisa, eu tenho que fazer agora, depois que meu pai morrer, né? Eu estou citando meu pai, mas outras pessoas que, querendo ou não, fizeram um momento muito importante da minha vida, né? Entre eles a minha existência, por exemplo, né? Minha mãe e meu pai são responsáveis pela minha existência. E eu acho que isso já é o suficiente para não odiar as coisas que aconteceram, né? Como aconteceram, eu acho que, inclusive, o que eu sou hoje é por conta dessas coisas, dessas pancadas que eu levei. Talvez eu poderia ter levado um pouco menos de pancada, né? Eu acho que ninguém quer levar pancada na vida assim. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito agradecida, sabe? Porque hoje a saúde que eu tenho, as coisas que eu tenho, talvez eu não sei se eu teria, né? Eu não sei como seria isso. E dizer o quanto o perdão ele liberta, mas é muito difícil, gente. Vou falar para vocês, é muito difícil. Não vou dizer que é fácil, porque muita gente vai falar assim, mas caramba, o que que você faz? Você aperta o botãozinho aqui, né? Você vira uma chavinha e tipo, good vibes, tá tudo bem. Não. Você tem que realmente tentar digerir, negociar o tempo inteiro. O tempo inteiro. E eu falo uma coisa para vocês. Eu trago isso muito no meu presente de o meu maior presente é estar presente. Coisa que eu não tive muitas presenças, né, de pessoas que eu gostaria de ter mais presença. Mas eu posso fazer diferente. E se eu posso fazer diferente, e eu tô sentindo que eu quero isso, eu faço, sabe? E eu, graças a Deus, eu tenho um amor ali que eu acho que faz com que realmente eu consiga ter o perdão, né, pelas coisas que aconteceram. Mas ao mesmo tempo é aquela coisa, né? A gente tem um sangue correndo na veia e a gente também não quer ser humilhado também, né? Porque eu acho que por muito tempo também eu fiquei numa certa enganação, achando que algumas pessoas deveriam ficar próximas de mim e eu a todo custo quis agradar. E eu acho que isso para daqui para frente, assim, estou tentando trazer isso de uma maneira mais leve para mim mesma, em que eu não tenho responsabilidade de agradar todo mundo e muito menos para poder ficar junto com quem eu quero, né? Que nem o exemplo que eu falei do meu pai, é exatamente isso que eu estou falando diretamente aqui. Se eu quero ter uma boa convivência com ele, tem que ser agora, né? Enquanto ele está vivo. Depois que ele morrer, não adianta nada eu ficar aqui toda arrependida de, poxa vida, eu poderia ter oportunidades e não aproveitei. Eu acho que eu estou aproveitando no máximo possível que eu posso, mas ao mesmo tempo eu não estou colocando as outras pessoas acima do que de mim mesma, sabe? Porque eu tava, ao invés de estar me priorizando, inclusive coisas da minha saúde, eu priorizei outras coisas, não a minha saúde. Então, acho que se eu for fazer alguma coisa, tem que fazer agora. E eu sempre penso isso, sabe? É que nem o falecimento do meu irmão que aconteceu ano passado, aconteceu bem no dia da Mons, né? Eu, 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 eu falo que ele morreu assim com uma. E hoje eu tô com a minha consciência tranquila que eu fiz de tudo que estava ao meu alcance para ajudar. E hoje eu vou viver tranquila, né? E claro, eu sinto a saudade, eu sinto tudo, né? Só de eu falar já fico emocionada aqui. Mas se a gente for fazer alguma coisa, tem que fazer agora. Não adianta a gente pensar assim, poxa vida, e se? Agora eu vou, né? Eu deveria. Eu não tenho esse pensamento. Se eu for fazer alguma coisa, tem que fazer agora. Se por acaso não for recíproco, tudo bem, mas tem que ser feito agora. Não adianta você falar assim, poxa vida, mas agora, né? Era uma pessoa tão boa, era isso, era aquilo. Mas é uma coisa de mim. Quem tem que aproveitar alguma coisa minha, tem que aproveitar agora em vida. Depois que eu morrer, não adianta que ele venha fazer homenagem, né? Claro que eu sei que muita gente vai sentir minha falta, muita gente vai nem lembrar e vai tocar a vida, e é assim a vida. Eu recebi até esses dias um vídeo sobre logo a gente não estará mais aqui. E eu acho que é mais ou menos isso, entende? Daqui a pouco eu e o Roger, a gente não vai estar mais aqui conversando juntos, vocês vão estar aqui relembrando essas conversas. Letícia, outra coisa, você usou muitas palavras aí que te explicar, tipo, amor, good vibes. E essa coisa que você falou de manobrar coisas de um jeito certo, e nunca vai ser sempre fácil. Mas uma coisa que foi muito importante na sua vida foi essa entrada das Forças Armadas.
e virar militar para 8 anos. Mas para muitas pessoas, Forças Armadas é uma divisão de águas. Tipo, elas não gostam de jeito nenhum. Eu nasci em uma família militar nos Estados Unidos. E eu entendo demais a estrutura que tem e as coisas que pode oferecer, mas na mesma hora eu sei quem vai entrar, que tem muita empatia, que tem muito amor, se pode ser muito vulnerável numa situação assim, né? Tipo, não é porque é só guerra e lutar, mas porque é um ambiente diferente que às vezes pode tirar um pouquinho desse humor das pessoas, que pode tirar esse lado tão empático. Esse caminho que você pegou é um caminho que você ia indicar para outras pessoas? Olha, as Forças Armadas, elas entraram, eu falo assim, a gente se prepara, Roger, eu sempre tive esse pensamento, o Marco também tem o mesmo que o meu, em que a gente treina porque a gente está se preparando para a vida, né? O tempo inteiro vão aparecer oportunidades, mas às vezes vai aparecer a oportunidade gigante, você não vai estar pronto. Então, por isso que a gente precisa o tempo inteiro estar pensando. Se acontecer tal coisa, ou né, se acontecer alguma coisa, eu tenho que estar com o meu olhar atento, porque às vezes pode aparecer e você não vê. Quando surgiu essa possibilidade de eu entrar nas Forças Armadas, eu queria como uma alavanca para poder chegar a outros lugares, né? Que foi, inclusive, as viagens que eu fiz para fora do Brasil, nunca tinha sonhado com aquilo, mas eu sabia que o próximo passo ele só poderia acontecer se eu tivesse atenta. Foi isso que aconteceu, né? Quando eu entrei nas Forças Armadas ali, para quem leu ali, viu que eu demorei 2 anos para entrar nas Forças Armadas, então não foi assim uma coisa de, pô, abriu concurso mês que vem, eu estou lá me inscrevendo. Então, assim, eu tive que me preparar 2 anos. Na verdade, eu me preparei meses, né? 3 meses. E depois eu fiquei acumulando resultados para entrar. Mas não foi o caminho fácil, porque qualquer pessoa que não está muito ali acostumada com esse tipo de ter que ter uma espera muito grande, já teria abandonado. E aí eu fiquei naquela persistência. Eu tinha certeza que no fundo, ia acabar acontecendo. Inclusive, foi nessa época que surgiu o meu lema, né? Campeã todos os dias. Porque foi no momento que eu estava muito cansada, que eu já falei assim, puxa vida, pô, 2 anos tentando, nada de conseguir. Eu falei, puxa vida, acho que não é para mim. Então, quando eu pensei em desistir, aconteceu. Abriu a vaga, eu entrei na Marinha, era para entrar no Exército, mas acabou que abriu na Marinha. Eu falei, pô, não posso perder essa oportunidade. O coronel que tinha me treinado, na época ele era major, e ele era do Exército. E ele falou a mesma coisa para mim, ele disse, abraça a oportunidade e entra, porque assim, ali vai ser um caminho para você ir para outros caminhos. Então, eu falo que existem escolhas de você ir para a direita e para a esquerda, que tanto faz se você escolheu para a direita e para a esquerda, desde que você escolha e coloque toda a tua energia naquela escolha que você fez. Eu, por exemplo, se eu vi que para um lado eu iria para as Forças Armadas, eu segui confiante, claro, que chegou um momento que eu, como qualquer ser humano, chegou uma hora que eu cansei, eu falei, caramba, eu vou desistir, e 2 meses depois, menos até de 2 meses, abriu a vaga e aí eu prestei o concurso, que era análise de currículo, né? E aí depois uma seletiva de teste físico, e aí eu entrei. Mas lá nas Forças Armadas, a mesma coisa, é como a vida, né? Qualquer lugar, existem pessoas que pensam diferente, que vêm já com seu histórico diferente de vida. O coronel que me ensinou orientação, corrida de orientação, que foi por isso que eu entrei nas Forças Armadas, uma pessoa assim incrível, incrível. O Coronel Jader para mim foi uma lição de vida como um militar, porque um coração tão bom, tão generoso, me ensinou a fazer corrida de orientação, pensando realmente que talvez eu seria uma atleta que poderia ser uma atleta modelo e exemplo, e talvez até uma atleta que ia desbravar um caminho para vir outras atletas atrás. Então, o projeto dele foi muito bom nesse sentido, porque ele estava ali super dedicado a me ensinar esses 3 meses, que eu praticamente sei tudo que eu sei, foram dentro desses 3 meses que eu aprendi com ele. Então, ele é um exemplo, assim, não só de militar, mas um exemplo de pessoa. Porque dentro das Forças Armadas, você tem aquela coisa da hierarquia, né? Que existe você precisa seguir aquilo, são ordens e tal, mas quando você quebra o protocolo,
e você colocar tudo que você tem de melhor como pessoa, não é todo mundo que consegue ter essa capacidade, sabe? A gente fala que às vezes a gente se deixa levar pelo nosso ego, e isso pode acontecer com qualquer um de nós, porque nós somos seres humanos, e é da nossa, isso faz parte, né, do nosso, do nosso ser, mas ele foi uma pessoa exemplar, né, no sentido de me mostrar que mesmo estando dentro da área militar, mesmo ele estando diante de um exército de vários, ele continuava sendo a mesma pessoa simples, honesta, carinhosa, não queria passar por cima de ninguém para nada. Então, assim, para mim, isso dali eu acho que foi fundamental, assim, sabe, para eu poder seguir, muitas vezes até engolindo seco algumas coisas no meio do caminho, tipo assim, tá, tudo bem, tá tudo ok, é uma coisa que eu falo pro Marco, né? Que o Marco, meu marido também é policial militar. E às vezes ele chega em casa assim, ai, mas aconteceu isso, aquilo, que fulano, e eu também. Eu falo para ele, calma, respira, você não pode mudar a pessoa, mas a forma que você vai reagir diante daquilo, eu falei, tudo bem, você não vai deixar de sentir raiva, você não vai deixar de ter alguns sentimentos que eles acontecem no momento, porque você é um ser humano. Mas, ao mesmo tempo, você precisa entender que você pode mudar algumas coisas. Talvez você não vai poder mudar o mundo, não vai poder mudar as pessoas, mas isso é normal. Qualquer lugar que a gente vá, vai acontecer esse tipo de discussão, conflito, porque é normal, sabe? Eu acho que a partir do momento que a gente tratar isso como uma normalidade, claro que não é normal a pessoa maltratar outra, assim, coisas que a gente não concorda, mas você consegue também se aproximar de pessoas que têm os mesmos ideais que o teu, e foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Parece que o caminho ele foi se entrelaçando e se conectando com outras pessoas do meio, sabe? E fazendo eu entender que realmente aquilo que eu estava fazendo, eu estava no caminho certo. E eu fiquei esses 8 anos nas Forças Armadas, e esses 8 anos que eu fiquei, eu já estava me preparando, porque eu sabia que eram 8 anos, e isso eu falo até para quem entrou nas Forças Armadas, ou até para quem pretende, em que ali não é um fim, tá? Ali é o meio para alguma outra coisa, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu fui, viajei, competi, representei o Brasil em vários campeonatos mundiais. Inclusive, hoje, o que eu estou fazendo no treino, eu acho que até por incrível que pareça, é o que eu vivi na orientação. E eu quero ir por mais, né? Eu sei que eu estou com meus 36 anos aí, mas eu acredito que eu tenho bastante a evoluir ainda e o quanto eu puder estar incentivando as pessoas. E eu digo que esse caminho, para vocês terem uma ideia, como poucas pessoas percorrem, eu acredito que está até acabando, no sentido de atletas de orientação, até praticamente eu acho que não está tendo entrada de novos atletas. Então, para vocês verem como que talvez eu estar falando sobre isso aqui, talvez vai despertar o interesse em talvez ter uma busca, né? As pessoas irem atrás para poder tentar concorrer a uma vaga, tentar entrar e poder experimentar e de repente até conhecer algo novo e de repente dali conhecer outra coisa, né? Letícia, eu tenho que perguntar mais uma coisa mais pessoal aqui, que você foi muito aberto no livro, foi seus 13 votos, que aconteceu esses anos entre provas. Vou falar de novo, esses bastidores que você vai abrindo dentro no livro, é incrível. Mas entre provas, você tinha vida rolando pesado, de novo, e você passou pelos 13 votos, você, Marco, mas eu tenho que perguntar, sua infância, que se explicou bem no livro, até vamos pegar uma menina com 9 anos e tantas coisas que aconteceu com 9 anos, e seu próprio pai, que se falou com ele, que aconteceu com ele com 9 anos, que com seu vovô, tipo, esse processo de ter seu próprio filho, você pensou duas vezes nesse processo? Porque essa coisa, você tinha dúvidas, tipo, pô, eu quero passar perrengues para mais uma geração, ou se estava vendo como oportunidade de fazer alguma coisa diferente? Então, assim, ter filhos nunca foi uma coisa que eu e o Marco a gente ficou falando, né? Ah, não, queremos ter filho e tal, mas quando a gente começou a cogitar ali, 2017, 2016, né? 2016, na verdade, a gente pensou, eu, né, tinha colocado assim, né, numa situação, falei para o Marco, vamos pensar nisso, assim,
né? Porque eu já estou já atingindo uma idade em que a gente tem que definir se a gente vai ter um filho ou não. E aí a gente começou a trabalhar na ideia, né? Começou a falar sobre, a partir dali. Mas no início, assim, no nosso relacionamento, foi uma coisa que a gente ficou tocando no assunto. Mas a gente sempre ficava preocupado, na época, né? Em que, quanto tempo que eu vou ficar parada? Como é que vai, como vai ser a nossa vida com uma criança? Porque a nossa vida já é uma vida muito acelerada, né? Imagina com uma criança. Mas aí quando a gente começou a amadurecer a ideia, e aí de repente, pô, descobri que eu estava grávida, nossa, foi uma alegria, foi uma felicidade imensa. E aí eu nem fiquei me questionando sobre, vou ter que treinar, vou ter que isso, vou ter que aquilo. Não, simplesmente estava tentando aproveitar o momento. O primeiro foi, eu acho que o mais impactante de todos os abortos, porque como eu nunca tinha passado, eu acho que não é um assunto também que a gente fica falando muito, e aí eu não tinha informação disso, né? Depois, sim, depois que eu passei, aí eu comecei a refletir sobre várias pessoas que já tinham comentado comigo que já tinham passado pelo aborto, e aí parece que eu comecei a procurar mais coisas com relação a isso, e aí eu comecei a entrar nesse universo. Eu perdi muito sangue no primeiro aborto, e assim, me pegou muito de surpresa, porque só deu tempo de eu chegar no hospital, e aí eu já comecei a ter o processo de aborto, e aí eu não, como eu nunca tinha passado por aquilo, né? Foi algo assim que realmente me derrubou bastante, pela questão psicológica, mas também a questão física mesmo, porque como eu perdi muito sangue, eu fiquei muito fraca, e aquele ambiente onde eu estava era um ambiente que foi muito traumatizante, sabe? Porque eu, no hospital, eu até não sei, né? Eu acho que eu nunca até toquei nesse assunto, mas quando você está entrando no hospital ali na maternidade, não existe uma seleção, né, pô, mulheres que estão passando por um momento crítico de aborto e outras que estão acabando de entrar e dar à luz. Então ficou aquela coisa toda misturada, assim, só para vocês terem uma ideia como foi traumatizante, e hoje eu até posso falar isso com um pouco mais de tranquilidade, mas não tanta, mas isso foi uma coisa que gravou muito assim na minha cabeça. Eu lembro que eu estava entrando, assim, passando pelo corredor, né, toda ensanguentada lá, e fraca pra caramba, e dor, né? Estava sentindo as contrações, porque você começa a ter as contrações como se você estivesse gerando mesmo um filho ali, enquanto você está tendo, enquanto você está ali você está passando por todo o processo, e são contrações realmente como se você estivesse tendo parto. E aí eu estava sentindo todas aquelas dores e estava perdendo muito sangue, e já tinha recebido a notícia que eu tinha entrado em processo de aborto, que já não tinha mais esperança. Mas daí eu lembro que foi muito marcante. Eu cruzei aquele corredor, assim, onde tinha muita criança, né? E aí a mãe saindo, assim, entrando na sala, assim, para já poder ter o filho, e daí de repente entrava numa enfermaria onde que as enfermeiras estavam ali falando, mas você é mãe. Eu lembro que foi muito marcante, assim, teve um momento que uma enfermeira perguntou assim, mas você é a mãe dos gêmeos? Eu falei, tipo, eu paralisada ali, tipo, né? Gente, né? E aí eu até depois eu fiquei me questionando, eu falei assim, caramba, como é que eu nunca tinha parado, claro que eu não sei, eu tenho só essa referência, né? Mas como é que não existe uma área, uma ala para isso, sabe? Para você, porque querendo ou não, óbvio que as mães que estão ali numa situação muito boa, graças a Deus, elas não têm nada a ver com isso, não é? Eu não tô jogando isso para elas, mas eu acho que tinha que ter esse cuidado, sabe? Porque pensa como é que ficou. E eu lembro que foi muito traumatizante, assim, a gente falando sobre esse primeiro, eu falei assim, gente, tudo aquilo dali estava dando um 360, né? Uma loucura na cabeça ali, falando, meu Deus. E aí depois a gente passou por essa fase, foi muito difícil. Depois acabou surgindo a segunda oportunidade, a gente feliz de novo, que estava aparentemente tudo certo. Aí com as mesmas semanas, 7 semanas, tive outro aborto. Aí o terceiro aborto eu já estava meio que preparada, né? Quando veio a tentativa de novo, que a gente queria de novo, mas ao mesmo tempo foi um pouco de surpresa essa terceira também, imaginando que ia demorar um pouquinho, mas de repente pô, a terceira deu certo, e a gente, pô, não é possível que a terceira tentativa não vai dar certo, né? E aí, de novo, 7 semanas, fui no médico, daí o médico falou que já não tinha batimento, daí fez os exames que precisavam ser feitos, aí falou não, que não estava, a gestação realmente já estava atrasada, e ela, enfim, já não estava no curso que deveria seguir. E aí, pô, eu já fui pro hospital, então assim, eu mesma já consegui fazer todo o processo, né, mesmo, eu já imaginando tudo que ia acontecer, né, porque já estava um pouco calejada com a situação. Mas, não quer dizer que eu desisti, né, eu falo que, eu acho que, eu coloco muito, assim, na mão de Deus essas coisas, até porque eu passei por muitos processos
de tentar analisar o que aconteceu. Eu fiz muitas baterias de exame, de tudo quanto é tipo, para tentar descobrir, porque daí você fica naquela, né? Tá, mas eu tive o aborto por quê? Por causa da atividade física, por causa disso, por causa... E daí vem, eu recebi muito julgamento também, né? Pensem vocês que e não foi nem julgamento só de mensagem, inbox, nada. Foi pessoalmente, tipo, ah, tá, mas você deveria ter não treinado tanto, e não sei o quê. Gente, sabe? Mas assim, foi difícil no primeiro momento, né, aceitar tudo isso, mas depois a gente percebe que às vezes as pessoas falam no intuito de querer te ajudar, e muitas vezes ela te atrapalha e te deixa mal, realmente, né? Mas muitas vezes a pessoa não tem noção daquilo que ela tá falando. Então, assim, hoje eu tenho muito mais, né, isso de poder entender, essa compreensão, assim, eu acho que eu digeri melhor isso já, mas eu também tenho um cuidado muito grande quando alguém vem, né? Tipo, uma aluna minha vem e fala que está em processo, né? Que descobriu que está grávida. Então, eu consigo me colocar mais no lugar da pessoa e tentar deixar ela numa posição confortável. Porque eu já passei por isso. Eu acho que quando a gente passa por essa situação, não que quando a pessoa não passa, ela não vai ter empatia, ela não vai ter esse cuidado, mas às vezes a gente fala muita bobagem, né? Então, mas assim, eu acho que nunca tinha parado para pensar nesse sentido, Roger, de talvez pensar de, a gente não vai ter uma geração, porque eu já passei uns momentos muito bons, assim, inclusive hoje a minha sobrinha tem 9 anos, e aí eu falo assim, né, e a minha sobrinha já passou por muita coisa com o meu irmão, que vocês viram quem já leu o livro viu que também meu irmão mais novo passou por problemas com droga, então ela viveu os primeiros anos e meses da infância dela, inclusive, ela está enfrentando problemas hoje de saúde por conta, em consequência de tudo isso que o meu irmão viveu lá quando ele estava envolvido com droga, que ele se afundou. Hoje, inclusive, ela está tendo problema dentário, para você ter uma ideia, assim, coisa do quanto reflete na vida da gente. Eu olho para ela com 9 anos e falo, gente, caramba, como é que eu consegui enfrentar tanta coisa com 9 anos? E eu vejo ela com tanta força, assim, que eu falo, meu Deus do céu, como a gente tem uma força incrível. E hoje, lá trabalhando com os mini aventureiros, eu fico assim, admirada. Então, se hoje eu, sei lá, acontecer de talvez a gente não ter filho, eu falo que o meu filho hoje é o Mountain School, né, com os mini aventureiros, porque se acontecer da gente não poder ter filho, porque até então eu fiz várias baterias de exame, a gente tentou buscar o porquê que não, a gente não conseguiu ter, e as explicações do médico é tipo, Letícia, tá, acontece muito mais do que você imagina isso que está acontecendo com você, inclusive mulheres que já tiveram muito mais aborto, isso é comum, só que não é uma coisa que a gente traz tanto isso para o universo, não é uma coisa que é tão falada, então ele falou assim, a princípio tá tudo ok, né, com você, então, se você quiser seguir nas tentativas, mas agora a gente meio que quis dar um intervalo para nossa cabeça também, para até conseguir se recuperar fisicamente, psicologicamente, mas a gente não desistiu, não desistimos. E aí, enquanto isso, né, enquanto as coisas não acontecem, eu vou seguindo firme com a criançada, com os filhos de vocês aí, né, com os filhos de quem está acompanhando a gente aqui, né? Porque eu tenho E certeza você que faz isso bom com a escola da manhã. entendeu? Então, assim, eu penso, não é um sonho que foi, vou, né, não vou querer mais, mas eu penso que tudo no seu tempo, se realmente for para acontecer, eu acredito ainda que pode acontecer, de verdade, mas não vai ser uma coisa também que eu estou muito habitolada, sabe? E já fui é, questionada algumas vezes até de, pô, mas vocês não têm filhos? Vocês não pensam em ter filhos? Então, assim, e era muito difícil falar sobre isso, sobre essa questão do aborto. Mas depois que eu comecei a trazer mais à tona isso, eu acho que parece que eu fiquei mais leve na responsabilidade de, putz, ter que se explicar o porquê que não tentamos mais. E aí a pessoa, opa, nossa, eu acho que realmente é um assunto delicado, eu realmente acho que eu me envolvi demais. Então, acho que hoje as pessoas se colocam muito mais no lugar quando a gente fala a verdade mesmo, né, do que está acontecendo. E até então, no começo, quando alguém me perguntava, eu falava, não, a gente está pensando mais para frente, não sei o quê, não trazia isso, sabe? E era muito difícil para mim, porque volta e meia parece que começou a ter muitas perguntas em relação a isso. Eu falei, não. E aí, quando eu senti que eu comecei a falar o porquê que não estava, né, a gente não estava conseguindo e tal, parece que ficou muito mais leve, ficou muito melhor, assim, sabe? Para poder até ter essa parte da empatia da parte da pessoa, né? Ah, Letícia, uma coisa que você fala no livro,
por exemplo, uma história que você falou, depois da primeira volta, 4 meses depois, você estava lá o Wings for Life, ah, brilhando. Tipo, foi um grande alto nessa carreira como a corredor. 4 meses depois, essa volta mais baixo. E você falou bem sobre a corrida é uma válvula para você, para deixar tudo isso atrás. Mas eu acho que, como a gente sabe bem, é uma bate-volta essa. Às vezes você está aprendendo coisas da vida para aplicar na prova, e às vezes você está aprendendo coisas durante uma prova para aplicar na vida. Como você vai vendo isso hoje em dia? Por muito tempo, a corrida ela foi uma válvula de escape, né? Eu queria, para fugir dos problemas, eu fiquei, corria, me enfiava numa corrida, me enfiava em outra, ia treinar, corrida, 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 corrida. Só que eu comecei a perceber ao longo do tempo, né? Inclusive mais recentemente, para quem lê o livro vai perceber isso, que eu comecei a ter uma perspectiva diferente da corrida, né, na minha vida, assim, que é uma coisa que eu tenho como paixão, mas ao mesmo tempo eu sinto que não é mesmo só a válvula de escape. Muito pelo contrário, eu acho que realmente a corrida ela me deixa mais forte. E aí, ao invés de eu fugir, ter uma válvula de escape, eu consigo enfrentar meus problemas de frente. Coisa que muitas vezes eu ficava ali, ó, é, fazia rodeio, fugia do problema, desviava o assunto. E hoje não, hoje eu sinto que com a corrida eu fiquei muito mais forte, eu consegui administrar melhor as minhas coisas, eu consegui enxergar melhor as coisas, por justamente estar com o corpo oxigenado, a cabeça oxigenada, as tomadas de decisões sempre foram mais assertivas depois que eu comecei a compreender melhor meu corpo correndo e, e entender o meu propósito mesmo, o que eu estou fazendo com a corrida, tá? Então, o tempo inteiro, se a gente acha a corrida um grande desafio, que eu falo que é mesmo, porque tem muita, até essa semana eu escutei isso, uma menina falou assim para mim, eu estou tentando fazer os treinos de corrida, mas eu vou falar uma coisa para você, correr é muito difícil, eu não gosto de correr, e você sabe que esse daí é um dos primeiros pensamentos que praticamente 99% das pessoas no começo tem também, porque é muito difícil correr. É muito difícil você manter uma constância. Mas depois que você consegue ter isso na tua vida inserido como rotina, já depois de um certo tempo, você acha aquilo muito fácil. Você torna aquilo mais fácil. Mas o começo é muito difícil e vai ter dias que mesmo você achando fácil, você já estando quase num momento de flow na corrida, né, onde o fluxo ele já está ali, super sincronizado, vai ter aquele dia que você vai acordar mais cansado, vai ter aquele dia que você enfrentou coisas pesadas do teu trabalho, o trabalho deu uma sobrecarregada, e daí você vai estar mais cansado, você vai falar, nossa, mas acho que só por hoje eu não vou, sabe? Então, assim, vai ter esses dias, vai ter, e tá tudo certo. Mas aí você vai ter que lembrar que você vai ter que tentar retomar a estrada. Eu disse, 2024, você está entrando como atleta oficial de Kailash. É uma coisa, eu estou animado a ver o que vocês vão fazer juntos esse ano 2024. Mas é uma coisa, eu adoro falar sobre esse assunto de apoio, patrocinadores com você, porque você está, na minha opinião, na nossa comunidade de correndo as trilhas no Brasil, você está muito em frente com isso. E você vai abrindo muita, não, você vai abrindo portas, você vai abrindo olhos também de como que é esse caminho, como você pode manobrar nesse espaço. Uma coisa que você falou aqui no outro lado, eu acho que foi depois, logo depois da missão, na verdade, você falou, você estava dando uns dicas para a gente, você falou, seja interessante. Eu acho que isso foi um jeito, eu entendi na hora que você estava falando com isso, tipo, seja interessante, pode ser nas redes sociais, pode ser na qualquer área, você está criando uma plataforma como atleta, mas essa coisa de só ser atleta e bem fechado não cabe hoje em dia, não é uma opção, na minha opinião. E você é uma pessoa, você é muito bom nessa coisa de ser interessante. Então, que a gente vai ver como você vai ser ainda mais interessante com Kailash em 2024.
Olha, Roger, foi até bom que você tocou nessa parte também, que eu até estava pensando esses dias aqui com relação a ser atleta profissional. Eu acho até que não tem uma definição muito certa ou uma definitiva com relação a ser um atleta profissional, mas eu me considero uma atleta profissional. Não por colocar o conceito do sentido de falar que eu vivo 100% do esporte. Porque muita gente coloca esse conceito, né? Que se você é atleta profissional, quer dizer que a tua profissão, você depende 100% disso, né? Se o teu ganho, ele vem só disso, você é atleta profissional. Se você tem mais um outro trabalho em paralelo, você não é atleta profissional. Eu acho que isso daí, na minha cabeça, eu imagino, né, principalmente para esse ano agora, que foi uma coisa que eu falei que 2023 foi pesado, o final do ano ali, para justamente tentar mudar um pouco o meu conceito com relação à forma que eu comunico e as perspectivas que talvez pode existir para frente. Porque eu não considero que talvez eu tenha que estar 100% recebendo alguma coisa com relação né, um salário, mas tudo que eu estou fazendo aqui, ele está vinculado ao esporte. Seja meu trabalho como assessoria esportiva, seja meu trabalho como consultora, meu trabalho como palestrante, treinadora e professora, o meu trabalho como atleta, corredora competitiva. Então, percebam que tudo isso, ele está em torno da corrida. Tudo que eu estou fazendo, ele está em torno da corrida. E a forma como eu estou organizando agora, de poder fazer as produções de conteúdo, que não está sendo fácil para quem está acompanhando meu diário de treino ali. Deixa eu só pegar o carregador aqui, que ele está querendo desligar aqui. Para quem está acompanhando, viu que não está sendo fácil essa questão de produção de conteúdo. Inclusive, eu super recomendo para quem quer ter isso como uma perspectiva de trabalho, né? Quem planeja, de ver o quanto é trabalhoso, sabe? Tenta fazer um vídeo, tenta elaborar um conteúdo. Como é difícil, falei para o Roger, eu gosto de elogiar ele aqui, e é verdade mesmo, porque é muito difícil fazer isso que a gente faz, sabe? E às vezes é desvalorizado, né? Às vezes não é desvalorizado, as pessoas não. Deveria ser mais valorizado, mas às vezes é desvalorizado em questões de crítica que não constroem nada, sabe? E aí, agora que eu estou nessas produções de conteúdo, porque eu sei que de uma forma ou de outra eu sou uma influenciadora, porque eu influencio as pessoas através da corrida, na vida, né, e na própria corrida. Então, as pessoas, elas se inspiram em mim, porque eu tenho força para correr, porque eu tenho dedicação, porque isso, porque aquilo. Mas como que eu organizo para poder produzir o conteúdo? Não é fácil, é difícil, porque eu tenho a minha rotina como atleta, em que eu tenho que treinar. E aí, se eu não colocar meu treino em prioridade, um horário muito cedo, e ao mesmo tempo eu não me organizo para ir dormir mais cedo, já vai embolar tudo. E aí, a minha agenda durante o dia, eu tenho que equilibrar, porque senão, como é que eu vou parar? Primeiro, para ser criativa e pensar. Mas como que eu vou transmitir essa ideia? Como que as pessoas vão conseguir ver o que eu estou fazendo? Então, é um trabalho grande, mas se você consegue ver, né, projetar, eu gostei de uma live que eu assisti me fugiu o nome agora, mas é do triatlo, e aí, puxa vida, me fugiu agora o nome aqui. Mas eu achei muito legal porque ele falou sobre essa questão da gente estar nas redes sociais. E aí ele falou, poxa vida, traça um caminho que você quer chegar. Coloca no teu radar as pessoas com quem você quer estar, com as marcas, com as empresas que você quer estar. Principalmente aquelas que têm a ver com os teus ideais, com os teus propósitos, o teu trabalho, que tem a ver com você, que pensa como você, e aí você começa a trabalhar em cima daquilo dali. O que eu posso estar fazendo? Quais são as redes que eu posso estar? O que eu posso, como que eu vou me comunicar e o que eu vou comunicar? Então, assim, a gente tem que tentar investir, e assim, investir, tem coisa que você não precisa nem pagar curso, tem muito conteúdo para se consumir no próprio YouTube. Então, assim, só que primeiro tem que ser isso também, né, Roger? A gente precisa ser interessante. Hoje eu sou interessante para ir num evento, porque eu estou relacionado com uma comunidade no meio das mulheres, eu estou conectada com as pessoas que são amadores, com os profissionais, e aí você começa a se questionar, eu sou interessante, por que será que eu sou interessante? Aí você se fazer essa pergunta, eu sou interessante, eu posso agregar o quê na vida de outras pessoas? Às vezes no começo é um trabalho
difícil, porque você fala assim, tá, é quem que eu sou, cara? Essa pergunta, não sei se vocês sabem, mas essa pergunta da gente se definir, eu acho que ela é uma das mais difíceis. Que você pode ver, não sei se vocês já passaram por entrevista ou algum tipo de dinâmica que você tem que falar quem que é você. Aí você tem uma dificuldade de falar quem que é você. Nós temos. A gente tem dificuldade de falar de nós mesmos, inclusive de se elogiar. E aí você, às vezes, tentar entender no que você é interessante é difícil, mas sabe que hoje existe trabalho que faz com que você enxergue isso. Então, eu mesma fui uma pessoa que eu tive que passar por esse processo. Porque eu comecei a falar assim, tá, fora a corrida, o que que eu faço? Né? No que eu influencio as pessoas? No que as pessoas querem saber de mim ali? Aí eu comecei a trabalhar em cima disso. De trabalho de reflexão mesmo, trabalho de ficar ali, ó, horas com a mente, às vezes até com a mente limpa. E senão você ficar com um turbilhão de informação na cabeça, você não consegue nem imaginar tudo isso. Então, tudo isso tem que ser, desde da programação do conteúdo, eu estou tendo que fazer roteiro. Inclusive aqui, ó, só para vocês verem como eu não estou mentindo, já. Tenho várias programações aqui a serem cumpridas, e assim, coisa que para mim é novidade. Então, assim, eu olho aquilo, só que daí eu vejo que é muito difícil agora no começo, mas todo trabalho de início é difícil, porque tudo é novo, é desconhecido. A partir do momento que, assim como o treinamento, você já está mais acostumado, aquilo já faz parte da tua vida, parece que flui de uma maneira como se você tivesse feito isso a vida inteira. Então, às vezes, a gente se engana vendo a pessoa produzindo conteúdo, e isso que o Roger falou é super importante. Se eu quero viver disso, mesmo também ali, né, com a profissão como atleta, eu preciso encarar que isso é um meu trabalho, sabe? Tá sendo difícil eu conectar tudo isso, tá sendo trabalhoso, mas eu sei que daqui a pouco eu vou estar num nível em que eu não vou estar me batendo tanto, eu já vou conseguir, inclusive eu falei para o Roger que novembro e dezembro foram meses muito difíceis para mim, eu tive que pegar uma balança e falar assim, tá, eu vou fazer isso, isso, caramba, mas daí agora vai complicar, porque daí será que vai ser importante nesse, por quê? Aí eu tive que tentar equilibrar para estar dentro do que eu gostaria de fazer e para estar alinhado com as coisas que realmente, de verdade, eu quero fazer. Porque a vida da gente é muito curta para também a gente ficar fazendo coisas que a gente não quer fazer, né? Claro que às vezes no começo tem uns trabalhos que a gente não pode recusar, mas eu já estou num nível aqui em que eu tracei por muitos meses isso que eu estou querendo fazer agora, e agora eu vou colocar energia total nisso, sabe? Então, eu acho que respondendo essas perguntas como eu falei ali, se você se questionar quem que é você, qual que é o teu papel hoje, qual o papel que você ocupa, o que que você agrega, aonde que você quer estar daqui X anos, sabe? Então, tipo, eu já fiz tudo isso, assim, eu tô já tudo na minha cabeça. E é isso, né, Roger? É isso. Eu acho que você está fazendo tudo isso. Esse trabalho mesmo que você está fazendo aqui, eu sei também que daqui a pouquinho, a gente está dando até spoiler, vai vir coisa boa, porque você está já nesse caminho, nessa estrada, quando ainda era estrada de chão, quando tudo isso aqui era mato. E daqui a pouco você já vai estar ali, ó, no carro lá Dirigindo um frente. voando. Eu prefiro sem carro. Vamos esquerda, direita, vamos correndo. É, verdade, Mas boa. esse ano eu estou chutando, vou te dar várias provas de KTR, de Cali, eu estou chutando disso, e eu sei se tem o OCC, que faz parte da família do Ultimate Day. Quais mais planos você tem para esse ano de coisas que você quer fazer de verdade? Então, esse ano, eu coloquei aquilo até que você falou, sabia que tem inspirado um pouco em você, na questão da gente fazer algumas provas regionais, sabe? Eu quero dar as caras um pouco nessas provas regionais. Estou participando de bastante evento aqui da minha região mesmo, né? Eu acho que tem muita gente, inclusive, que não me conhece aqui na região. Olha que coisa engraçada, né? Mas tem muita gente que não me conhece. E é assim. E aí eu quero estar, principalmente em algumas provas aqui, próximas de mim, que é da minha cidade, na região metropolitana. Pode falar E quais? uma delas que eu vou participar é a Discovery Trail, Bom. que é assim, um circuito de provas onde que praticamente, eu considero que a Discovery é uma prova de entrada, né? Onde quem está começando procura para fazer a Discovery. E são provas bem organizadas,
os locais onde a prova acontece são bons, assim, então eu acho que ela dá uma, e apesar que todo mundo acha que ela é uma prova fácil, ela não é tão fácil assim, não, mas ela tem distâncias menores. Então, ela faz com que as pessoas vão para lá e não fiquem com uma experiência negativa, né? Principalmente para quem está começando. Então, eu quero estar envolvida bastante nesses eventos, não só como corredora lá, participante, mas eu quero estar junto na própria feira, estar num pré-prova, poder estar ali à disposição para a gente poder bater um papo, poder trocar uma ideia e poder até fazer um pré-prova também, né? Um trabalho pré-prova. E aí eu tô nas lojas aqui, e aí estarei fazendo algumas provas no Brasil também. Né? Eu vou começar a fazer agora pela Cambotas, né? E depois eu vou para outras provas, até para poder melhorar minha posição no ranking. Mas assim, são provas até 55 quilômetros. E aí depois, sim, eu tenho a maior aí, né? A mãe de todas as distâncias lá da UTMB, que é a Ultra Trail do Mont Blanc. E já era uma coisa que eu estava pensando se eu faria 2024 ou se eu faria 2026. E até lá em Paraty, por exemplo, na UTMB em Paraty, eu tinha colocado na minha cabeça que seria 2026. Mas depois, pós-prova, aconteceram muitas coisas e eu falei, puxa vida, não. Eu acho que vai ser 2024 mesmo. Porque eu acho que há muito tempo até lá e pode ser que eu mude de ideia. Enfim, aí acabou que os planos vieram, mudei, né, gente? Então, assim, um aprendizado para vocês, não tem problema se vocês mudarem de ideia, isso faz parte da vida também. Você vai fazer uma análise, né, como eu falei, vai colocar na balança e falar, tá, eu acho que talvez vai valer mais a pena, né, fazer isso. E aí eu vou estar lá, tô super na expectativa, treinando muito forte, e agora com um volume um pouco menor ainda, até chegar às primeiras provas do ano. Passando Cambotas, o volume vai ficar um pouco maior. Mas só para esclarecer, tá oficial, você mudou seu nome para 100 milhas? Mudei meu nome para 100 milhas, aham. Nossa, Já tá tô, oficial. Não, já tô, eu não sabia disso, gente. Ah, é? Eu achei que você ia fazer o OCC. Nossa, Ah, é? Caramba, eu acho que muita gente deve ter entendido isso mesmo, né? Mas eu vou fazer 100 milhas. não, que top. Tem uma galera, vai virar muito brasileiro aí na Vai, França. vai, vai. Eu vou um tempo antes para lá também. Então, eu vou fazer o reconhecimento do percurso, vou aproveitar para treinar pegar uma altimetria legal lá. Quem sabe ver alguma prova das Olimpíadas. Muito bom, muito bom. Letícia, a gente, mais um bate-papo incrível com você. Eu sempre vou aprendendo muito com você. Ah, mas eu tenho que falar uma história. É um destaque do 2023 para mim, que foi muito fora das redes sociais, muito fora. Ah, coisa que eu falei no podcast foi aquele momento de tinha na praia lá em Paraty. O tempo se deu. Foi um momento, vou falar bem honesto, eu planejei essa ideia de um shakeout só para experimentar como que foi, para arrumar uma galera antes de uma prova, para fazer um trotezinho juntos e ter um momento juntos. E foi muitas coisas rolando lá em Paraty, foi muita energia, tipo, foi cheio de coisa, cabeça cheia, né? E bem sinceramente, não foi exatamente o que eu estava planejando, mas você estava aí com a gente fez um trotezinho até a praia e foi um momento, você abriu seu coração para a gente. Igual que você fez nesse livro, você mostrou um lado, tipo, tão importante para tantas pessoas que ia ler ou passar um pouquinho de tempo com você. E, de propósito, nessa hora, eu não quis colocar nas redes sociais, não senti foi o momento, mas foi uma coisa que me tocou. Tipo, seu estava tão generoso com seu tempo e com seu coração de compartilhar com a gente, com essa galera pequenininho na praia em Paraty. Então, esse foi um momento que me marcou 2023 e quero te agradecer para disso e além das tantas outras coisas a gente passou pelos juntos e esse é o momento de compartilhar tudo nesse livro. Para quem quer ler o livro, como eles vão achar o livro, como vai ser fácil, tipo, chegar no momento onde eles podem ler o livro. A gente pode deixar para o pessoal adquirir, você fala? Para comprar o livro, Ah, ou para ti, a gente, eu como vou estar, pessoa. então, nessas provas que eu vou estar levando,
Mas para quem quiser adquirir, mesmo de maneira online, inclusive a gente está com ele agora na versão Kindle também. Então, depois vai poder, Tá no Amazon, vai, ou um vai, lugar assim? tá na Amazon e ele também está na nossa loja virtual do Mountain School. Até depois eu posso passar o link para você, se você quiser deixar o link da loja direto lá. Vou. Mas ele está na Amazon também. Tem outras plataformas que ele está e ele vai estar nessa versão de Kindle também. Acho que a gente estava só arrumando lá, né, uma coisinha ou outra, mas ele vai estar nessa versão também para quem quiser. Vai ter ele impresso, né? Assim como a gente está aqui com a nossa exemplar. Você pode estar recebendo em casa também. E para quem gosta de ler, né, na versão online ali, virtual, né, que você vai poder. Que hoje a gente tem de tudo, né? Então a gente tem que ter todas as opções para todo mundo. Então agora ele vai estar nessa versão também. Foi até Muito bom que você bom. perguntou isso aí, porque agora tem mais essa novidade, né? Muito bom. Estou esperando o momento onde você vai gravar você lendo o livro também, né? Tem no Audible, alguma coisa Ai, assim. verdade, né? Boa, boa. Isso é verdade. Talvez para o próximo livro, porque outra coisa você já está bem escrevendo o próximo livro, eu acho. Então, A ideia é poder ter outros exemplares aí. Letícia, muito obrigado, viu? Foi incrível mais uma vez e estou animado para passar pelo mais histórias juntos em 2024. Nossa, querida, eu que agradeço e realmente você fez voltar no tempo aqui. Como foi especial e com certeza temos que fazer outros nos eventos que a gente tiver a oportunidade de estar junto aí. Vamos fazer esse movimento, que é como eu falei para você e tenho certeza que você também está com esses mesmos propósitos, esses mesmos ideais, que é a gente poder estar fomentando a nossa comunidade. E eu acho que a gente poder estar trazendo isso de uma maneira leve, de uma maneira abrindo esse espaço para as pessoas venham, pode vir, você vai ser bem acolhido. Eu acho que é muito legal. Eu achei sensacional de você ter recebido o pessoal lá e todo mundo que foi me elogiou e falou: Nossa, que legal que o Roger fez aquele momento com a gente. Eu falei: Foi muito inesquecível. E foi muito assertivo, porque foi na quinta. Então todo mundo ficou super relax para poder participar na Expo no outro dia. Então ninguém saiu de lá afobado, tal, saiu todo mundo de lá assim, de alma lavada, podendo escutar o som do mar, poder cada um contar um pouquinho de coisa ali, e foi super rápido, não ocupou demais o tempo da galera que estava ali. E todo mundo que estava, deu para sentir que todo mundo estava conectado mesmo, né? Então eu que agradeço por você ter lembrado de mim e ter me convidado. Você sempre está convidado. Qualquer coisa estou fazendo, Letícia. Então, muito obrigado e abraço grande. Boa sorte na sua próxima prova que está chegando aqui. Eu que agradeço de coração a quem já até adquiriu o livro e quem está com interesse de comprar.